Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 20 de junho, com destaque para São Paulo e Palmeiras, jogo isolado do Campeonato Brasileiro, valendo as posições, as primeiras posições da tabela, né? O Palmeiras, atual líder da competição, junto com o Corinthians, e o São Paulo querendo buscar essa liderança. O São Paulo com excelente desempenho dentro de casa, o Palmeiras com excelente desempenho fora de casa. Vamos falar tudo sobre esse jogo nesse vídeo, tá bom? Antes de começar, não esquece, se você não me conhece, meu nome é Theo Borges, muito prazer, esse é um canal sobre trade esportivo e além dos planejamentos sobre trade aqui, você vai encontrar muito conteúdo didático, principalmente no meu curso theoborges.com, que está aí embaixo, em amarelinho. Você também vai encontrar vários links na descrição desse vídeo. Não esquece de participar também do sorteio da minha parceira Betfair, que presenteia você todas as edições do Bom Dia Mercado com uma banca de R$30, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo agora no intervalo do domingo à noite, né? Tá uma noite bem fria. E nesse momento, o Juventude vai vencendo o Atlético Goianiense por 1-0, o Fortaleza vence o América por 1-0 e o Internacional, o Botafogo teve uma expulsão logo no comecinho, vai vencendo o Botafogo por 2-1. Mais cedo eu trabalhei nos jogos das 16 horas, consegui trabalhar em Leia o Flamengo depois do primeiro gol, já no segundo tempo, comentei com vocês no meu Telegram, o link do Telegram está aqui embaixo. O Flamengo de novo com muitos problemas de criatividade, né? Eu só não consegui pegar o primeiro gol do Galo porque o Galo errava muito na saída de bola no meio-campo, né? Quando chegava no meio-campo, o Flamengo costumava roubar uma bola ali que gerava uma situação de escanteio, uma situação perigosa. Isso me fez ficar de fora do Leia o Flamengo, que era a minha ideia desde o início. Mas eu só vim me posicionar ali em Flamengo já depois do 1-0 no começo do segundo tempo, quando eu de fato percebi que aquela falta de criatividade do Flamengo iria persistir. E o Flamengo só criou uma situação de perigo na segunda parte, que foi uma bola aérea com o Rodrigo Caio e mais nada, né? O Galo ainda fez o segundo gol com o Ademir. O jogo do Corinthians com o Goiás, eu não peguei o gol do Corinthians, mas peguei uma boa correção do Goiás, fiquei satisfeito. O Goiás subiu as linhas depois, acabou arrumando uma sequência de escanteio, foi nessa sequência de escanteio que eu me posicionei, que eu saí do mercado, né? Que eu me posicionei de fora do mercado. E logo em seguida teve o pênalti pro Corinthians, então não fiquei abalado, né? A gente sabe que acontece. O jogo do Curitiba com o Cap me enganou bonito, me ludibriou, como eu falei no Telegram. Foi o primeiro tempo extremamente aberto, mas um segundo tempo bem mais xoxo, eu já estava posicionado no over à frente, né? Que é o máximo, é o teto do que eu trabalho no Brasileirão, o over à frente. Não me exponho no longa exposição aqui. O jogo caiu muito, ainda teve um gol de pênalti do Cap no finalzinho, mais uma vitória do Cap, porém eu precisava de mais um gol, né? Então foi os jogos das 16 horas, o destaque positivo foi esse Lei Flamengo e o Lei Goiás, e o negativo foi esse drible do mercado que eu tomei aqui no jogo do Curitiba com o Cap no mercado de gols, tá bom? Vamos falar então sobre essa segunda-feira, o jogo de maior destaque. Não vou falar nem do jogo argentino nem do peruano, vou falar só do jogo brasileiro, tá? O São Paulo é um dos melhores mandantes da competição, com 4 vitórias em 5 jogos. Invicto dentro de casa, tomou apenas 4 gols, tá? O time do Palmeiras tem 3 vitórias em 5 jogos, também está invicto fora de casa e tomou apenas um gol. Um gol. O Palmeiras, já cansei de falar aqui para vocês, hoje joga, na minha opinião, um dos melhores, o melhor futebol do Brasil, mais organizado, né? O que tem mais coelho da cartola para tirar, vamos dizer assim, né? Mas pega um São Paulo que é muito bom dentro de casa. São Paulo não é bom fora, São Paulo joga bem, São Paulo cria, mas em alguns momentos dos jogos São Paulo adormece e acaba tomando gol. Então fora de casa não é um time muito consistente, mas dentro de casa é um time muito bom, tá? Então vamos abrir um pouco o leque dessa análise e vamos falar um pouco de estatística, para a gente ver um pouco mais o que a gente pode puxar. Olha só, são dois times com pontos por jogo muito bom, São Paulo com 2,60, Palmeiras com 2,20, como dá para ver ali, São Paulo dentro de casa não falhou em marcar nenhuma vez, e o Palmeiras, se eu não me engano, só falhou em marcar contra o Flamengo, né? Um jogo do Maracanã que eu acho que ficou 0-0, aquele 0-0 que foi bom de se ver, geralmente não é bom, mas foi. E o Palmeiras só sofreu um gol, como a gente já falou, fora de casa. Olha a qualidade defensiva do Palmeiras, é absurdo, é muito bom, né? Muito bom mesmo. E o São Paulo também, apesar do 2-2 contra o Ceará, ter tomado gol também do Cuiabá,
é um time que é muito forte dentro de casa e precisa ser respeitado. Em relação à criação de oportunidades, os times se equiparam bastante. Olha só, o time do São Paulo cria muito dentro de casa, né, assim como o Palmeiras fora, mas nisso daqui o Palmeiras é um pouquinho pior, né? O Palmeiras concede chance ao adversário um pouco mais fora de casa, mas coincidentemente o adversário não tem conseguido colocar essa bola para dentro, só sofreu um gol. O grande destaque desse jogo fica por conta das bolas paradas. Hoje o Palmeiras tem 9 gols marcados de escanteio, e isso envolve gols de cabeça, gols de rebote de canto, né, gols de finalização, obviamente com os pés direito e esquerdo vindo de escanteio. Então hoje o Palmeiras é o maior destaque de bola parada do Brasil, com certeza, mas o São Paulo não fica atrás. O São Paulo já marcou 7 gols de cabeça nessa competição e precisa também ser muito respeitado. Então eu acho que o jogo aéreo nesse jogo, como é um clássico, como é um jogo com uma tendência do mercado às vezes ficar um pouco indeciso, a bola aérea pode ser um fator muito decisivo, seja de canto, seja alçada na área e obviamente seja em cruzamentos em situações onde um time já está em vantagem, né? Então vale muito a pena ficar de olho se você tem método para trabalhar nesse tipo de coisa, né? Se a gente olhar um pouco mais a fundo em relação aos contra-ataques, que são esses aqui, ó, contra, contra e contra, a gente consegue ver que o Palmeiras marcou 2 gols de contra-ataque fora de casa e sofreu 3, né? Fora de casa não, de maneira geral. O Palmeiras sofreu 3 e marcou 2. O time do São Paulo não marcou nenhum e sofreu 1. Isso passa uma impressão pra gente que não são times com muita incidência de contra-ataque, não são times que vão buscar uma bola ali numa bola parada e vão pegar você e você que eu digo se você tiver contra esse time, né? E te deixar de calça curta por conta de um contra-ataque seguido de bola parada. Aconteceu, por exemplo, o jogo do Flamengo hoje. O Flamengo é perigoso na bola aérea, criava a situação de bola aérea, só que o Galo vinha no contra-ataque, né? Eu tinha comentado isso com vocês ontem que poderia acontecer. Já nesse jogo não me parece tanto, então não deve ser tão ruim comprar as bolas paradas aqui no Match Odds, desde que obviamente você tenha método para isso e que o preço seja aceitável. Às vezes o mercado está mexendo demais, está dando muito valor para as bolas paradas e aí não vai ter tanto valor assim comprar, tá? Quando a gente tem 2 times que são muito bons de contra-ataque, com uma incidência muito grande de contras, aí eu prefiro evitar trabalhar o mercado de bolas paradas no Match Odds. Aí eu prefiro me direcionar para os gols. Porque aí eu fico a favor dos 2 lances, digamos assim. Eu fico a favor da bola parada e do possível contra-ataque, né? Porque é muito ruim você entrar para pegar um gol de canto e tomar um gol de contra-ataque. É muito chato, é uma sensação horrível, né? Então é muito bom a gente salientar já e já dar uma observada um pouco mais a fundo se aquela equipe é ou não, né, boa nos contra-ataques. Não adianta nada eu só ficar focando nos números de bola aérea. Então são 2 times bons de bola aérea, de bola parada, principalmente o Palmeiras, que marcou 9 gols de escanteio, né, e o mercado deve saber disso, ele vai movimentar bastante por conta disso, mas não são times com muita incidência de contra-ataque. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas você vai sentindo ao longo do jogo. Não vai ter um escanteio só no jogo, você vai sentindo. Primeiro escanteio do Palmeiras foi perigoso? Foi. O São Paulo recuperou a segunda bola e conseguiu contra-atacar? E vice-versa. Você vai anotando ao longo do jogo, você vai percebendo que tipo de posicionamento determinada equipe vai tomando na hora do pós-bola parada, né? Não dá para ficar de olho fechado, com a tela desligada, esperando acontecer. Você pode observar. Os 2 primeiros escanteios já vão te passar muita informação. Se o São Paulo está conseguindo neutralizar, se o Palmeiras está ganhando todas as bolas, isso aí dá para ver. Ao longo do jogo, o próprio narrador, se você estiver assistindo com narração, ele vai te passar essa informação. Ó, o Palmeiras está ganhando todas pelo alto. E você também consegue perceber, ó, o São Paulo está recuperando a bola no contra-ataque, levando muito perigo. E aí você vai ajustando para os próximos, né? Às vezes você está comprando no Match Odds, vai ser melhor você passar a comprar no mercado de gols, ou vai ser melhor você ficar de fora. Né? Ao longo do jogo a gente vai se adaptando, não dá também para a gente trabalhar com cabresto aqui, ó, e não prestar atenção no que está acontecendo, tá bom? Então, muito cuidado em situações de bolas paradas. Visto isso, falando sobre isso, também não podemos ignorar o fato que o mercado está indeciso. Ele deu um favoritismo para o Palmeiras, que é justo, na minha humilde opinião, mesmo o São Paulo sendo invicto no Morumbi. É justo, o Palmeiras hoje joga um futebol melhor, na minha opinião. E o mercado não sabe muito o que fazer. Ele deu um pequeno favoritismo, mas ainda é um jogo muito parelho. Com isso, a gente abre, obviamente, uma possibilidade para mim de trabalhar uma correção no início do jogo ou dentro do primeiro tempo contra a pior equipe em campo. Se é que a gente vai ter.
né? Se o jogo é parelho, mas ele é partido, ele é lá e cá, ele é trocação, não vou estar no match odds. Não vale o risco para o meu tipo de trabalho. Eu gosto de estar numa posição mais confortável. Falo muito isso no meu curso. Agora, se o jogo é parelho, mas eu tenho um início muito bom de uma equipe, aí você já sabe, tão cansado de saber que o mercado se assusta. Porque o mercado está esperando uma paridade, um jogo parelho, e daqui a pouco você tem um time jogando, balançando, né, pesando mais na balança do que o outro. E o mercado costuma acompanhar. E é ali que eu costumo, obviamente, me posicionar. Tá? Então já temos aqui um jogo traçado para o match odds, desde que tenha o que eu acabei de falar para vocês, e um jogo nas bolas paradas. Vamos dar uma olhada no mercado de gols para ver se a gente pode esperar alguma coisa? Vamos lá, olha, dentro de casa, os jogos do São Paulo, 80% deles foram over 2,5. É um número bom. Ou seja, o São Paulo é um time que vence, mas também faz gol, né? Se eu não me engano, somente naquela goleada no início do campeonato contra o CAP, o São Paulo marcou mais do que 2 gols, né? Ou seja, nos outros jogos ele também sofreu, contra o Cuiabá, contra o Ceará ele também sofreu, mas em média os jogos do São Paulo costumam fornecer gols, né? Já o jogo do Palmeiras fora de casa não é tão bom. Somente um desses jogos, se eu não me engano, foi contra o Juventude, fora, foi over 2,5. Né? Ou seja, uma situação onde o Palmeiras tem uma defesa muito sólida, apesar de dar chance para o adversário, o Palmeiras se defende bem, o adversário não tem conseguido colocar a bola para dentro. Então a gente fica com essa média aqui do 1,5, que também é baixa. Né? Somente em 60% dos jogos foram over 1,5. Ou seja, eu tenho um time puxando para o mercado de gols, que é o São Paulo, e o Palmeiras já puxando mais um pouco para o under. Muito por conta da sua boa defesa, não porque o ataque é inefetivo. Tá? Então, com todo respeito, eu não venho com um cenário muito bom para gols no início. Não me posicionaria numa longa exposição aqui. Se fosse fazer algo, seria, obviamente, no mercado de limite, lá no final. Tá? Gols marcados, olha só. O São Paulo marcou gols, como eu falei, em todos os jogos. Né? Em 80% ele marcou mais do que um gol. E em 20% ele marcou mais do que 2, que foi naquela situação contra o CAP. Já o Palmeiras, em 80% ele fez pelo menos um gol, tirando aquele jogo contra o Flamengo. Em 40% ele fez 2. E só uma vez, que foi no jogo contra o Juventude, que ele fez 3 gols. É Juventude não, foi o Curitiba, né? Tô confundindo, foi o Curitiba. Ele ganhou de 3-0, se eu não tô enganado. Então, ou foi contra o Juventude? Deixa eu puxar aqui a informação que eu tô ficando maluco. Foi contra o Juventude, não tô não. Contra o Curitiba foi 2-0. Então tá certinho. Eu tava certo e achei que tava errado. Em relação aos gols sofridos, olha só que interessante. Dentro de casa, o São Paulo, em apenas uma situação, pelo que eu tô vendo aqui, ele tomou mais do que um gol. Eu acho que foi naquele jogo contra o Ceará. Exatamente. Contra o Cuiabá ele tomou 1 e contra o Ceará ele tomou 2. Exatamente. E em nenhuma situação ele tomou mais do que 2 gols. Já o Palmeiras, somente em uma situação ele tomou um gol, que foi contra o Goiás. Num jogo onde o Goiás dificultou muito a vida. O Goiás, que perdeu hoje para o Corinthians, dificultou muito a vida do Palmeiras. Então, juntando toda essa informação, não me parece ser um jogo para gols. Tá? Não me parece ser um jogo com uma tendência muito forte assim de um over 2,5. São Paulo puxa, o Palmeiras não. Mas os últimos jogos entre eles foi um 4-0 para o Palmeiras, jogo de volta da final do Paulista, onde o São Paulo tinha ganhado o primeiro jogo por 3-1. Então aqui, no histórico, a gente já tem um jogo com uma tendência maior de gols. Né? Esse 1-0 aqui, ele acho que foi no Brasileirão, se eu não estou enganado. Não, também foi na fase de grupos do Paulistão. Palmeiras e São Paulo 1-0. Aqui um jogo mais under. Esse daqui foi no Brasileirão, 2-0 para o São Paulo. E esse daqui foi o jogo da volta da Libertadores. Né? Então a gente está mesclando aqui, ó, um jogo 2,5, under 2,5, under 2,5, aí over e over. Né? Então tem uma incidência um pouco maior de gols quando a gente fala de confronto direto. Mas se a gente puxar as duas estatísticas do Palmeiras fora e São Paulo em casa, o Palmeiras puxa esse jogo mais para um under. Costuma ter ambas marcam? Em 5 situações aqui que a gente está vendo, 2 foram ambas marcam. Ou uma só. Uma só foram ambas marcam. Então, não me parece também ser uma situação assim tão clara.
Estatísticas do que a gente tem aqui no Radar Esportivo. Em 10 partidas, o São Paulo marcou em 9, não perdeu em 9. Inclusive, o São Paulo está a 14, se eu não me engano, 14 jogos sem ser derrotado no Morumbi. E quem derrotou o São Paulo, coincidentemente pela última vez, foi o próprio Palmeiras no Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos. Então, o Palmeiras foi o time que venceu o São Paulo. Já o Palmeiras, em 10 partidas, não perdeu nas últimas 10, né? Marcou em 9, ganhou 9 e marcou primeiro em 8. Ou seja, o mercado está muito indeciso, e as estatísticas também mostram isso, de quem provavelmente vai sair na frente. Né? Por isso que a gente tem que levar em consideração a leitura de jogo. Se eu fosse Panther nesse jogo, eu teria muita dificuldade de traçar uma linha justa. Porque por mais que eu quisesse, por exemplo, trabalhar alguma coisa a favor do Palmeiras, eu tenho que levar em conta que o São Paulo é muito bom dentro de casa. Né? Então, para mercado de gols, eu vou ficar de fora. Artilheiros do São Paulo, Caleri, como a gente já sabe, Luciano, e o Igor Gomes é o melhor passador. Né? São vários aqui com duas assistências. Para o lado do Palmeiras, acho que fica muito claro, né? Tirando a lesão do Veiga, não sei se o Veiga retorna para o time, o Gustavo Scarpa está fazendo uma temporada absurda, o Rony também está jogando muita bola, e o principal jogador de zaga do Palmeiras, que está fazendo muito gol, obviamente pelo alto, é o Gustavo Gomes, que é um zagueiro que, por exemplo, contra o Atlético Goianiense já meteu 2 gols. Então vale a pena ficar de olho nisso. Tá? Jogo difícil de ser analisado, difícil de ser traçado o cenário, jogo praticamente pro live. Eu ficaria muito receoso aqui com as bolas paradas, difícil mesmo de ficar de fora dessas bolas paradas. Os dois times são bons, não adianta você olhar só pro lado do Palmeiras, mas eu tomaria cuidado aonde você vai comprá-las, tá? Dá para você esperar os primeiros escanteios para ver como determinado time se comporta pós-escanteio, se vai ter uma roubada de bola seguida de contra-ataque ou não, para você saber onde se posicionar. Se você já compra no Match Odds, beleza, não tem uma incidência muito grande de contra-ataques nos números, mas às vezes no jogo isso muda, tá? Porém, se você está observando e está vendo que os cantos do Palmeiras são perigosos, mas os contra-ataques do São Paulo também, às vezes é melhor você comprar no mercado de gols. Aí vai de você, né? Se você quer um risco maior por um lucro maior, você pode trabalhar o mercado de gols mais próximos, né? O over limite, o over à frente. Se você quer um risco menor, mas também uma lucratividade menor, você pode buscar os mercados que se mexem menos nos gols, que são os 2, 3 à frente da vida, tá bom? É o que eu vou fazer, sem inventar moda, ficar de olho nos primeiros 20, 25 minutos para ver se a gente tem alguma correção. Se tiver, juntar, acumular um pouco de lucro e tentar buscar algumas outras correções ao longo do jogo. E, óbvio, também usar um pouco disso para estar a favor das bolas aéreas dos dois times que são muito bons. Tá bom? Jogo importante, clássico. Vocês sabem que a tendência é ser um jogo mais truncado, mais duro. Enfim, os dois times invictos, tanto dentro quanto fora de casa. Deve ser um jogão. Eu fico por aqui, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. O PDF de apoio vai estar disponível na aba comunidade para você que é membro. Você já viu praticamente todas as estatísticas desse jogo aí, não precisa nem fazer nada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever nesse canal e a gente se vê amanhã. Tá bom? Faz o simples, não inventa moda. E um grande abraço para você. Boa semana.